Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto de saúde ocular que afeta milhões de pessoas, mas que nem todo mundo entende direito: o estrabismo. Vamos entender o que é, por que acontece e, claro, o mais importante de tudo, como é que se trate. Bora lá! Para começar, vamos falar a língua que todo mundo conhece, né? Expressões como olho torto ou vesgo são super populares para descrever essa condição. Mas, afinal, qual é o termo clínico por trás disso e o que ele quer dizer de verdade? A definição médica, na verdade, é bem direta. Estrabismo é isso: qualquer tipo de desalinhamento dos olhos. Em vez de focarem juntos num único ponto, como deveriam, os olhos acabam apontando para direções diferentes. Simples assim. E olha, isso é bem mais comum do que se pode imaginar. As estimativas mostram que cerca de 4% da população tem estrabismo. Isso quer dizer que não é uma condição rara, não. Afeta bastante gente. Ok, agora que a gente já sabe o que é, vamos ver como o estrabismo pode aparecer. Porque assim, nem todo desalinhamento é igual. Ele pode ser classificado de várias maneiras, mas a principal é pela direção do desvio. Então, o ponto-chave é que dá para descrever o estrabismo de jeitos diferentes. A gente pode olhar para a direção em que o olho desvia, que já vamos ver, pode olhar para a causa, que às vezes envolve os nervos que controlam os olhos, e tem até alguns padrões tão específicos que ganham nomes próprios, como a síndrome de Duane, por exemplo. Começando pelos desvios horizontais, a gente tem a esotropia. É quando o olho desvia para dentro, sabe? Na direção do nariz. E o contrário? Bom, o contrário é esotropia, quando o desvio é para fora. E também existem os desvios verticais. Se um olho está desviado para cima, o nome disso é hipertrofia. Agora, se o desvio é para baixo, aí a gente chama de hipotrofia. A lógica é a mesma, só que agora no eixo vertical. Certo, os tipos estão entendidos. Mas a grande pergunta é: por que isso acontece? Qual é a causa do desalinhamento dos olhos? Vamos investigar a raiz do problema. E aqui vem uma coisa bem interessante. Na maioria das vezes, o problema não está nos músculos dos olhos em si. A causa mais comum é, na verdade, uma falha no controle neuromuscular, lá no cérebro, sobre o movimento dos olhos. É quase como se o centro de comando não estivesse mandando as instruções certinhas, sabe? Tá, mas se os olhos estão desalinhados, qual é o impacto disso na visão? Afinal, o cérebro passa a receber duas imagens diferentes ao mesmo tempo. Como é que ele lida com essa confusão toda? E a resposta é essa aqui. Para não ter aquela confusão de ver tudo dobrado, o cérebro, principalmente o de uma criança, pode simplesmente aprender a desligar a imagem que vem do olho desviado. É um mecanismo de defesa, mas que tem um preço. E essa consequência tem nome: ambliopia. É o famoso olho preguiçoso. O que acontece é que o olho que o cérebro ignora, mesmo sendo fisicamente perfeito, acaba não desenvolvendo uma visão boa, nítida. O resultado é uma visão fraca naquele olho. Agora, além dessa causa neuromuscular, o estrabismo pode aparecer de repente, principalmente em adultos. E uma das possíveis causas é um trauma. Mas como é que uma lesão, uma pancada pode levar ao desalinhamento dos olhos? Basicamente, existem 3 caminhos para isso acontecer. O trauma pode machucar a área do cérebro que comanda os olhos, pode danificar os nervos que levam os sinais para lá, ou pode até atingir os próprios músculos dos olhos diretamente. Qualquer uma dessas lesões pode acabar resultando em estrabismo. Isso tudo nos leva a uma distinção bem importante. O estrabismo não é só uma coisa de criança, não. Ele pode aparecer de jeitos diferentes e por motivos bem distintos em crianças e em adultos. Nas crianças, muitas vezes o estrabismo aparece em crianças saudáveis, ou pode ter alguma ligação com condições como a síndrome de Down. Já nos adultos, o surgimento do estrabismo do nada pode ser um sinal de alerta para coisas sérias, como um derrame, um trauma, algum problema neurológico ou até doenças como a doença de Graves. Depois de entender as causas e os tipos, vem a pergunta que não quer calar: o que dá para fazer? E a boa notícia é que sim, existem tratamentos eficazes. Vamos ver agora como é possível alinhar a visão para o futuro. O grande objetivo de qualquer tratamento é bem claro: melhorar o alinhamento para que os olhos consigam trabalhar em equipe. Isso é o que a gente chama de visão binocular, e é super importante para ter noção de profundidade e uma visão completa. E as opções de tratamento são bem variadas, viu? Pode ir desde o uso de óculos e alguns exercícios específicos para os olhos, até o uso de prismas nas lentes ou, em muitos casos, a cirurgia nos músculos oculares para corrigir o alinhamento de vez.
E aqui tem um detalhe que é crucial. Se a criança acabou desenvolvendo a ambliopia, o tal do olho preguiçoso, esse problema de visão precisa ser tratado primeiro, antes de pensar na cirurgia de alinhamento. A ordem do tratamento faz toda a diferença para o sucesso. Bom, como a gente viu, o alinhamento dos olhos é um sistema bem complexo, mas a principal mensagem é que o estrabismo é uma condição que tem tratamento, principalmente quando o diagnóstico vem cedo. Então, fica aqui uma reflexão final. Qual a importância de manter as avaliações com o oftalmologista sempre em dia? Obrigado por acompanhar a gente nessa.